Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube dos patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo. E todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema político caótico e melancólico são verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Com certeza, não somos covardes e queremos que todos esses criminosos que serão presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade. O juiz Oscar Aníbal Chapan é um juiz arbitral, corregedor, um juiz internacional interventor, que tem coragem para dizer o que esses terroristas, traficantes e comunistas, tudo aquilo que eles são. E por isso, o juiz Oscar fala o que deve. E o povo de bem gosta que ele fala a verdade contra esses covardes. Esses covardes, eles não são inteligentes. Porque quem são as pessoas que são inteligentes? O que acontece? Nós queremos o quê? Democracia. E os covardes, eles não querem democracia porque eles não têm competência para se eleger, para administrar um país. E há muito tempo que é a mesma ladainha, como diz o velho ditado, né? É a mesma fala, a mesma incompetência, com perseguições e desrespeitando um país. Portanto, meus amigos e amiga, agora vamos assistir agora, na sequência, a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 30 de março do ano de 2025. Mestre Dinho vai repetir a data de hoje. 30 de março do ano de 2025. A seguir, juiz Oscar Aníbal Chapan. Muito bom dia, 30 de março, domingo, 30 de março de 2025, horário 10h44. Moacir, sócio do Lula, sósia do Lula, ele se encontra evadido. O FBI já tem toda a identificação que se trata de um plágio e ele está em fuga para a China. Ele não retorna ao Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, óbito, ele morreu. Luiz Inácio Lula da Silva
morreu. Quem está ocupando esse DEFAL, esse estelionato político, esse impostor, esse espia da China, Moacir e a Janja, ele viaja para a China, ele não retorna ao Brasil. A Janja foi convidada pelo Macron a se evadir do Vietnã. Quando chegou no Japão, ela foi chamada para dar fuga, o Macron, para dar fuga ao sósia do óbito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é falecido. Quem ocupa a presidência da República Federativa do Brasil é um impostor, é um espião da China. O nome dele é Moacir, ele está prófugo. Ele fugiu para a China e não retorna para o Brasil. Ele não retorna para o Brasil. O FBI, a Interpol, tem captura do Moacir. Moacir, o plágio, Moacir, sósia do Lula, ou seja, ele é um facsímil, ele é o impostor, ele ocupou a presidência da República Federativa do Brasil. Ele, conjuntamente com o seu corpo de ministros, todos serão presos. Estamos determinando ao Exército, a Marinha Aeronáutica, a contra-espionagem, a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, as autarquias. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, árbitro. Hoje, dia 30 de março de 2025, Moacir, ele já foi identificado. Ele não é o Lula. O Lula morreu e fugiu para a China. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, ele se evadiu. Ele tem captura pelo FBI, captura pela Quarta Frota. Ele se encontra fugindo para a China. Ele não retorna para o Brasil. Todo o corpo de senadores, 29 partidos, governadores, prefeitos, todos estão com prisão. O partido, o PT, já estão todos presos. Eles estão também, o terrorista que foi alforriado, também o pleno da corte, como é que é o nome? O Daniel, o nome, José Dirceu. Todos eles serão presos imediatamente, como também os partidos políticos de esquerda, o PT, o PSOL. Todos eles já estão com a prisão determinada. É ordem do cargo da intervenção pelo Tribunal Penal Internacional. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, interventor pelo Tribunal Penal Internacional. Luiz Inácio Lula da Silva, ele faleceu, ele é óbito. Quem ocupou a presidência da República foi o Moacir. O FBI já o identificou. Ele se evadiu. Ele não retorna para o Brasil. Ele foi para a China. E todos os seus ministros, os senadores, os deputados federais, todos estão mancomunados com este DEFAL, com este crime bárbaro contra a população da República Federativa do Brasil. Ele se evadiu. Aqui não estão mostrando absolutamente nada, mas ele já se evadiu. Ele se encontra prófugo, o Moacir. Ele fugiu para a China. O FBI e a Interpol
60 agências de inteligência estão com a captura desse mequetrefe filho de uma puta, chamado Moacir, se fez passar pelo Lula e todo o corpo de ministros. Então, o Brasil está interditado pelo cargo arbitral do Tribunal Penal Internacional, arbitragem internacional. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro internacional. Estamos já determinando o Supremo Tribunal Militar, a generala, que imediatamente solte o general 4 estrelas e coloque ele no campo de batalha, a defesa da República Federativa do Brasil. Entenderam? Estamos em guerra nuclear. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele morreu. E quem está no lugar dele é o Moacir. O FBI, 60 agências de inteligência. Todos estão caçando esse filho de uma puta. Entenderam? Não tem governo na República Federativa do Brasil. Ele já se evadiu. Ele fugiu para a China. Por favor, viralize isto. E eu tenho que dizer, o meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com, Mercado Pago. É a plataforma Banco Mercado Pago. O meu Pix, oscaranibalchiappano@gmail.com. A plataforma Banco Mercado Pago. Meu CPF 510 466 447 34. Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem e viralizem isto o máximo possível. Estamos à captura no planeta desse Moacir que se fez passar por Luiz Inácio Lula da Silva e roubou o Brasil, roubou todo o dinheiro do Brasil, faliu com o Bradesco, faliu com o Itaú, faliu com o Banco do Distrito Federal de Brasília. Faliu, roubou todo o dinheiro. Estão entendendo o que eu estou falando? Esse filho da puta viraliza isto o máximo possível. Ele vai ser encontrado e vai servir de exemplo para que não cometam este crime trágico que colocou homossexuais, grandes mentiras, a fazer a opinião pública de palhaços. O povo foi sacrificado e roubado e assassinado. Viraliza isto. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, viraliza isto. Yes, sir. No problem. Okay, sir. Thank you. Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 30 de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, mudou o fuso horário, acabou o horário de inverno por lá, então agora a diferença é maior, né? São já 2 horas da tarde lá em Kiev. E essa noite nós tivemos mais um ataque grande com drones russos contra a Ucrânia, principalmente aqui na região de Kharkiv. A gente também teve um balanço sobre o ataque de ontem na região de Poltava, em que os russos atingiram a área de energia, a infraestrutura de energia da Ucrânia, né? Como vocês sabem, em tese, está acontecendo um cessar-fogo em ataques de energia, mas é lógico, como era esperado, os russos não estão cumprindo, né? Na linha de frente não temos grandes mudanças de ontem para hoje, mas temos a informação de que a 3ª Brigada de Assalto ucraniana aqui na região de Borova se transformou num corpo de exército, aumentou 5 vezes o tamanho dela e tem feito manobras coordenadas aqui num estilo ocidental muito mais moderno de guerra,
o que pode dar bons resultados aqui na ofensiva de verão desse ano, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer na ofensiva este ano, mas via de regra nenhuma grande mudança aqui nas linhas de frente, né, aqui, né? Bom, outra informação que a gente tem também, e é o grande assunto do dia, foi uma grande reportagem que saiu no New York Times criticando a Ucrânia, criticando o relacionamento da Ucrânia com os Estados Unidos. É o que eu falo para vocês, as mídias tradicionais socialistas são todas pró-russas, estão todas compradas pelos russos, né? Saiu uma grande reportagem que eles tomam muito cuidado para parecer neutros, para não criticar diretamente a Ucrânia, mas transparecem uma série de problemas que os Estados Unidos veem com a Ucrânia, com o relacionamento entre Estados Unidos e Ucrânia, né? Isso, o New York Times, que é um jornal majoritariamente de esquerda lá nos Estados Unidos, é da mídia tradicional socialista, e é o que eu falo para vocês, é o pessoal que apoia o Putin de verdade. A gente teve também a informação de que uma limusine da frota presidencial russa, né, um dos carros que de vez em quando leva o Putin, teria explodido lá em Moscou. Isso tem cheiro de briga pelo poder dentro dos próprios russos. A gente não sabe o que aconteceu, algumas pessoas estão dizendo que foi uma tentativa de assassinato do Putin. Se foi isso, acho ótimo. Acharia melhor ainda se tivessem conseguido, mas enfim, parece que não teve nada. Foi só o carro que explodiu, não aconteceu nada de mais sério por lá. Também temos a informação do Lula falando besteira sobre o Zelensky e confirmando que vai se encontrar com o Putin, né? Isso é uma besteira danada, falou um monte de merda sobre o Zelensky, muito parecido com o Bolsonaro, diga-se de passagem, as besteiras que ele falou sobre o Zelensky, né? De qualquer forma, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa fala do Lula e do Zelensky lá no canal Ancapso. Então aqui eu não vou falar muito sobre isso, vou deixar o link na descrição desse vídeo, do meu vídeo lá no Ancapso, em que eu critico essa idiotice do Lula e ainda esfrego na cara dos, entre aspas, a direita brasileira pró-Putin, como é que eles estão juntinhos com o Lula na opinião deles nessa história, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Magnus Carlsen, Tigresa VIP e Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje foram 111 mísseis, 111 drones lançados pelos russos contra a Ucrânia, 65 derrubados pela defesa antiaérea, outros 35 por guerra eletrônica, então a maior parte foi derrubada, mas causaram danos sim, né? Por exemplo, aqui a gente tem um caso em Kharkiv, Kharkiv foi o principal alvo. Aqui o pessoal dirigindo o carro quando um drone caiu ali na frente deles, ali na estrada, ou seja, no final das contas foram 2 pessoas mortas, 35 feridas, inclusive 5 crianças, né? Foram 6 ataques que atingiram alvos residenciais na cidade, entre drones e mísseis. Também teve mísseis lá em Kharkiv, ou seja, mais um ataque covarde contra uma cidade pacífica, ataque contra civis, sem nenhum sentido isso, durante, supostamente, um cessar-fogo em alvos de energia. Você pode dizer que, mas Kharkiv não necessariamente atingiu alvos de energia, né? Só que, alguns dias atrás, a gente já tinha falado sobre isso, a Rússia atingiu Poltava. A região de Poltava é a grande região produtora de petróleo e gás da Ucrânia e foi atingida por drones e mísseis russos e atingiu um monte de coisa aqui. Os drones Shahed atingiram infraestrutura civil e também instalações de óleo e gás na região de Poltava. É o que diz aqui a matéria, ou seja, mais uma vez, flagrantemente a Rússia rompendo o cessar-fogo, né? E olha que esse cessar-fogo acaba ajudando mais a Rússia do que a Ucrânia no final das contas, porque quem estava machucando muito a indústria de petróleo e gás russa eram os ucranianos no final das contas, né? Bom, tivemos uma outra notícia aqui que, na verdade, eu não sei muito bem o que fazer disso daqui. Uma limusine que era usada da frota russa presidencial explodiu no centro de Moscou, próximo de um prédio do FSB. Algumas pessoas estão dizendo que é um atentado contra o Putin, que tentaram matar o Putin, porque é uma limusine, na verdade um Aurus Senat, é uma espécie de limusine russa, que é um dos carros usados pelo Putin, que teria explodido lá na região central de Moscou. Não se sabe o motivo disso daqui, o que aconteceu, de que forma aconteceu, se teve alguém ferido, mas provavelmente não foi nada. Isso aqui parece mais um sobreaquecimento da limusine no final das contas, não teve nada demais isso daqui, né? De qualquer forma, tem gente falando que tentaram matar o Putin, não sei o que lá. Não creio que tenha sido isso, não. Bom, se tentaram, ótimo, excelente. Tomara que morra mesmo, tomara que acertem da próxima vez.
E é muito mais provável isso ter sido coisa de russo do que coisa de ucraniano, tá? O Putin já está enfrentando uma séria resistência na Rússia, porque, de novo, né, tá todo mundo vendo que o cara, de novo, aquela história, o cara ser um ditador maníaco assassino, tudo bem, mas ser um ditador maníaco assassino burro, que começa a errar pra caramba, aí o pessoal começa a se incomodar no entorno dele ali, né? O canal de Telegram russo aqui traz informações sobre a região de Kurahov, né? Aqui está a tradução do que o pessoal falou aqui, e que eles estão dizendo que o inimigo, no caso os ucranianos, conseguiram avançar na direção de Kurahiv, né? Aqui, ó, os grupos de assalto foram enviados, mas não está conseguindo conter isso, e parece que os ucranianos conseguiram colocar um tanque e 3 blindados na direção de Rosliv. Ele está falando dessa região aqui, ó. Kurahov é aqui, ele tá aqui, ó, Rosliv, nessa região aqui, são os ucranianos avançando nessa região aqui em direção a Kurahov, né? Então é aqui que ele está falando, e segundo ele está dizendo, os ucranianos estão avançando por aí, os russos estão preocupados com isso daqui, né? Segundo eles estão dizendo aqui, parece que o inimigo foi completamente controlado, mas está numa posição ao sul do ponto notável, uma posição difícil, não sei o que lá. Bom, os russos estão dizendo que conseguiram parar os ucranianos aqui, a gente não sabe, alguma coisa está acontecendo aqui. A outra boa notícia que a gente tem está aqui no canal Reporting from Ukraine. Recomendo muito o canal RFU News aqui, Reporting from Ukraine, que fala sobre, ele sempre tem vídeos sobre a situação por lá, e ele está falando sobre a transformação da 3ª Brigada Ucraniana em um Arms Corps, né, um corpo de exército, né? Ou seja, é um aumento de cerca de 5 vezes. Para quem não sabe, a 3ª Brigada de Assalto Ucraniana originou-se no Batalhão Azov, né? O Batalhão Azov foi um batalhão que originalmente era um batalhão de civis e nunca teve nada de nazismo, isso tudo é propaganda russa, não teve nada de nazismo nessa história. Mas o Batalhão Azov surgiu de civis, torcedores de futebol de Kharkiv e Mariupol, que se uniram para combater os russos lá em 2014 e conseguiram retomar o Mariupol, tá? Um grupo de civis armados retomou Mariupol dos russos lá em 2014 e por isso que o Putin ficou tão chateado e começou essa campanha enorme de dizer que os caras são civis, são nazistas, fazer fotomontagem com eles com bandeira nazista, vários veículos da mídia tradicional socialista ocidentais fazendo reportagens, não porque a gente foi no batalhão nazista da Ucrânia, não sei o que lá, não tem nada de nazista no Azov, nunca teve nada disso, né? Inclusive tem um vídeo lá no Visão Libertária em que eu destaco toda essa história do Batalhão Azov, um batalhão civil, que aí depois foi incorporado dentro do exército ucraniano, se tornou uma divisão, um batalhão dentro do exército ucraniano, e foi crescendo, né? E agora passou de regimento a corpo de exército, aumentou 5 vezes de tamanho e está fazendo manobras bastante avançadas na região de Svatov, né? Então tem aqui o pessoal mostrando aqui os exércitos que eles fizeram, eles tomaram Nadia, a gente anunciou isso já há alguns dias, a tomada de Nadia, mas segundo eles estão dizendo, isso foi só um exercício, o pessoal está só se exercitando para fazer as operações mais avançadas nesse fronte por aqui. Isso é uma boa notícia, eles estão todos focados nas técnicas ocidentais de combate, o que é uma coisa muito positiva, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a grande briga dentro do exército ucraniano. O New York Times trouxe exatamente isso, né? Um monte de briga interna, justamente entre o modelo soviético e o modelo ocidental, né? E é uma boa notícia saber que o exército ucraniano está se ocidentalizando cada vez mais, né? Apesar das tentativas do New York Times de desacreditar esse movimento. Bom, a gente tem algumas imagens aqui mostrando algo que a gente falou nos últimos dias, que são os ucranianos destruindo drones que destroem outros drones russos, né? Então aqui a gente tem 2 drones ala russos e Supercam sendo destruídos por drones kamikazes ucranianos, né? Então tá aqui, são drones de vigilância, são drones muito caros, drones muito importantes, porque são drones que fornecem informações para outros ataques, e estão sendo destruídos pelos drones ucranianos aqui. E aqui um outro caso de um outro drone ucraniano usando armas para derrubar drones. Então aqui ele não está, o drone está ali, ele é fuzilado e atingido e derrubado pelo outro drone. Então esse aqui não é um drone suicida, ele derruba o outro drone e volta para casa, né? É cada vez mais avançando essa guerra dos drones, cada vez mais se tornando uma guerra de drones mesmo, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre... Eu tenho que melhorar minha dicção. O pessoal tem falado que eu falo Instituto para Estudo da Guerra muito enrolado. Vou tentar falar mais claramente. Até porque, agora que os meus vídeos estão sendo traduzidos para o inglês, é importante eu ter uma dicção um pouco melhor. Vou tomar um pouco mais de cuidado com isso.
Bom, oficiais ucranianos e americanos continuam a negociar termos de um cessar-fogo temporário no Mar Negro. A gente falou sobre isso, diz o Trump que continua avançando essa proposta, eu sou cético, acho que não vai sair nada, vamos ver o que sai disso daí. Mas o fato de eu achar que não vai sair nada é porque aquilo que eu falei para vocês. Nada interessa, nenhum meio termo interessa para o Putin. O Putin só se interessa pela derrota completa da Ucrânia, pela destituição do governo ucraniano, pelo domínio do povo ucraniano pelo povo russo. Então não vai sair nada desses acordos de cessar-fogo, porque o Trump está comprometido com o meio do caminho. Então não tem como eles chegarem em lugar nenhum, né? E uma das provas disso, do desespero russo, é justamente a tentativa patética deles, dessa reportagem aqui no New York Times. O New York Times é uma mídia tradicional socialista lá nos Estados Unidos, e eles trazem aqui uma grande reportagem contando a história secreta da guerra da Ucrânia, as brigas que teve entre os Zelensky e os generais, entre um general e outro, entre os generais americanos e os generais ucranianos, um monte de briga aqui, ou seja, de novo, querendo desacreditar os Zelensky, querendo desacreditar a liderança ucraniana. Muitas das coisas que eles falam aqui é apenas exagero de coisas que realmente aconteceram. Aconteceram? Sim, aconteceram. Mas eles colocam como se fosse uma briga, como se fosse uma traição. E não é nada disso. Numa guerra, naturalmente, você tem posições discordantes sobre o que acontece na linha de frente, sobre como proceder. É natural esse tipo de coisa, né? O fato do New York Times estar dando é um artigo enorme, meu amigo. Olha só, isso daqui, ó. Eu li essa coisa aqui, eu levei mais de 2 horas para ler esse negócio todo aqui, ó. É enorme o negócio e todo o tom dele é esse. É um tom de criticar a liderança do Zelensky, criticar a liderança dos generais ucranianos nessa guerra e dizer que os americanos estão muito insatisfeitos e coisa e tal. De novo, é o Putin mexendo as cordinhas dele na imprensa tradicional socialista para tentar fazer o Trump abandonar a Ucrânia totalmente. É a única coisa que interessa para o Putin, é isso, né? Só para vocês terem uma ideia, o pessoal está trazendo aqui um trecho dessa história, que foi, esse trecho eu gostei, tá? É do afundamento do Moskva, né? Isso tá aqui também, ó, eu acho que é melhor de ver aqui na reportagem, porque eu vou dar uma olhada em todos os pontos aqui, né? E o tom que eles colocam aqui é que a Ucrânia não teria sobrevivido sem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é fundamental para a Ucrânia, que se os Estados Unidos pararem de ajudar a Ucrânia acaba. Esse é o tom que eles colocam aqui, que é tudo necessário, que foi um trabalho a 4 mãos, e isso é justamente a narrativa russa, de que estão brigando com a OTAN, estão brigando com os Estados Unidos, que a Ucrânia sozinha já teria perdido a guerra, o que é falso. A Ucrânia segurou os russos até junho de 2022 sem ajuda nenhuma ocidental. Ah, tinha Javelin. Porra, Javelin, cara. Para com isso, né? Enfim, aí eles trazem várias coisas aqui, né? Não vale a pena falar sobre todo o negócio, mas eles falam aqui a primeira fase, que foi a questão da confiança, né? Que num primeiro momento houve muita dúvida. Repara que quando eles começam a conversa, a Ucrânia já tinha limpado tudo aqui o norte da Ucrânia, a grande tentativa do Putin, que ele achava que ia conseguir derrubar o governo ucraniano, metendo o pé na porta, né? Entrando com muita força aqui no norte, já tinha dado errado, os ucranianos já tinham liberado toda a parte norte aqui. É aí que os Estados Unidos começaram a entrar nesse processo, né? E na negociação eles falam aqui sobre a briga que havia entre os generais ucranianos, já naquela época, entre o Syrskyi e o Zaluzhny, né? O Zaluzhny foi o general ucraniano principal até meados de 2023, até o final de 2023, na verdade, e o Syrskyi assumiu depois. Só que eles falam o seguinte, o Syrskyi ele é mais sênior do que o Zaluzhny. Ele deveria ser o escolhido para comandar o exército ucraniano lá atrás. Mas o que aconteceu depois da invasão russa em 2014 da Crimeia e de parte do Donbás? O Zelensky, na verdade, na época, o Poroshenko, ele queria que o exército ucraniano se ocidentalizasse. A Ucrânia tomou essa decisão de ocidentalizar o seu exército porque sabe que usar as técnicas soviéticas nunca conseguiria ganhar da Rússia numa nova tentativa de invasão russa, no que estavam absolutamente corretos. Foi um dos grandes erros do Putin. O Putin achou que quando invadisse Kiev aqui, que ia encontrar a mesma facilidade que encontrou quando invadiu a Crimeia. Ele conseguiu invadir a Crimeia muito fácil. Por quê? Porque o exército ucraniano era um exército muito soviético ainda, muito ligado ao modo de guerra soviético e, portanto, previsível para os russos, né? Nesse meio tempo, de 2014 até 2022, o exército foi modernizado, um monte de coisa foi alterada, um monte de técnicas novas foram aprendidas, e justamente muito nessa ideia de ocidentalizar o exército.
O Zaluzhny é o cara que era a novidade, era o cara que ocidentalizava mais a coisa. O Syrskyi é um cara mais tradicional. Não estou dizendo que é melhor ou pior. De novo, esse tipo de coisa é natural. É lógico que num grande exército, numa grande companhia, você vai ter um monte de pessoas que pensam diferente. Não quer dizer que eram brigados. Em momento algum teve briga. A matéria aqui fala que tinha uma disputa de egos e não sei o que. Ela coloca a coisa justamente como o Zelensky não tem controle sobre o próprio exército, porque brigou o Syrskyi com os Zaluzhny, não sei o que lá. Até que quando teve a falha na contraofensiva de 2023, ele substituiu o Zaluzhny pelo Syrskyi, né? Foi o que aconteceu de fato. Mas, segundo eles dizem aqui, a culpa da falha foi do Syrskyi, porque o Syrskyi queria botar tropas em Bakhmut, né? Enquanto os ocidentais e o Zaluzhny queria focar tudo em Melitopol. Enfim, a matéria é bem chata nesse aspecto de criticar, e ainda diz que traíram os americanos em várias situações, que exigiram coisas. E aí, uma das coisas que eles contam aqui como grande traição, essa questão do Moskva, né? Em meados de abril de 2022, 2 semanas antes de começarem as conversas entre russos e ucranianos, né, ainda estava construindo a confiança para trabalharem juntos, aconteceu, no meio de uma chamada, um oficial sênior disse, estava conversando com os ucranianos e estavam fazendo reconhecimento no Mar Negro. E aí viram o Moskva. E os americanos falaram, olha lá, ali o Moskva. Aí os ucranianos falaram, oh meu Deus, que bom, obrigado, tchau. E foram lá e afundaram o Moskva. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os ucranianos meio que traíram os americanos, que os americanos não era para terem atingido no Moskva, os americanos não sabiam que eles tinham capacidade sequer de atingir o Moskva, né? O afundamento do Moskva foi um sinal de triunfo, uma mostra da habilidade ucraniana, porque foi usado o Neptune, um míssil desenvolvido 100% na Ucrânia, e o episódio também refletiu nessa briga, nesse relacionamento falso entre Ucrânia e América, que teve uma briga ali. Os americanos ficaram nervosos porque os ucranianos não avisaram para eles que iriam atirar. Por que precisava avisar? Nesse momento não tinha acordo nenhum ainda, como ele próprio está falando aqui. Foi a fase inicial de negociação, que eles estavam ainda negociando como é que seria a parceria entre ucranianos e americanos. Por que tinha que avisar, pô? E a administração Biden não tinha intenção de permitir que os ucranianos atacassem um símbolo potente da poderio russo, e os ucranianos foram lá e derrubaram. Porra, que troço é esse? É o que eu falo para vocês, a palmolescência do Biden, putz, não posso usar mais esses termos agora, né? Porque se vai traduzir para o inglês, como é que o tradutor vai traduzir palmolescência? Essa hesitação do Biden, esse medo do Biden, né, de provocar os russos, foi grande parte do problema, né? E que muito diz que continua, né? Isso já vinha com Obama, esse medo de enfrentar os russos, e continua com Trump agora. Não mudou em nada esse respeito desmedido pelos russos, que na verdade não tem motivo de ser. A Rússia é um país quebrado, que não tem chance nenhuma, militarmente está ferrada. E ele continua contando aqui como é que teve toda essa briga, sempre do Syrskyi e o Zaluzhny brigando, e depois começou a ajuda militar americana pelos M777, que são os obuses, né, os obuseiros, e de fato foi a primeira arma que chegou. Depois chegaram os HIMARS. Cara, é uma coisa bem detalhada contando aqui. Aí os ucranianos conseguiram livrar aqui Kharkiv e livrar Kherson. Mas mesmo nisso daqui, eles falam que teve desentendimento, porque uns queriam continuar aqui em Kherson, e os americanos não queriam, e queriam fazer outras coisas, e não sei o que lá. Dá a entender que os americanos proibiram os ucranianos de atravessar o Dnipro e ir até a Crimeia. Aí os americanos falam que não. Ou seja, eles colocam tudo isso aqui como se fosse uma grande briga, né? E dão a entender que o Zelensky não tinha controle. O Zelensky estava ali sentado sem controlar nada, os generais fazendo as coisas que queriam e não sei o que lá. De novo, qual que é o objetivo dessa grande coisa aqui, né? Assim, por um lado você tem legal a explicação do que aconteceu, de muita coisa aqui é verdade, tem base na realidade, mas há claramente um exagero no termo de briga, no termo de conflito entre as partes aqui, claramente visando influenciar o público americano. Por quê? O que aconteceu? Como a gente viu, o Trump entrou querendo bater na Ucrânia, só que ele tentou bater na Ucrânia, bateu no muro, porque percebeu que a população, que a opinião pública americana é radicalmente contrária a isso, até os republicanos são contra isso.
Aí, ou seja, ele teve que voltar atrás, teve que ir para o meio termo. E para o meio termo não interessa para o Putin. O que o New York Times está tentando aqui? Está tentando de novo convencer os americanos a abandonar a Ucrânia para que o Trump possa abandonar a Ucrânia e assim atender ao Trump. Né? É um absurdo essa matéria aqui. Aí ele conta outras coisas, fala sobre o ataque naquela escola 19 ali em Makivka, né, que foi na virada do ano de 2022 para 2023. A gente falou sobre isso aqui no canal também. Fala sobre a ofensiva aqui em Tokmak, em direção a Melitopol, que, segundo ele diz aqui, a culpa por não ter funcionado foi do Syrskyi, que queria também tomar Bakhmut, e aí desviou tropas daqui para Bakhmut, e aí acabou atrapalhando o avanço ali. Os ucranianos contam outra história. O problema que eles tiveram é que os russos sabiam de todos os planos deles aqui na região de Tokmak, ou seja, a impressão que dava é que o Biden, para negociar alguma coisa com o Putin, entregou os planos todos para o Putin, ou então é vazamento mesmo, né? A gente sabe que aparentemente o Dodge americano é uma peneira em termos de vazamento, tanto que os ucranianos não falam mais nada sobre isso, não falam mais nada sobre as iniciativas dele com os americanos. E como os russos sabiam todos os movimentos ucranianos aqui, aí é lógico que foi fácil eles impedirem esse movimento, né? Outra coisa que eles falam aqui é que o ataque em Kursk, aqui, ó, foi uma quebra de confiança, porque os ucranianos não avisaram os americanos e que quebraram a confiança dos americanos ao invadir Kursk com equipamento americano, sem avisar os americanos, sem pedir por favor, sem pedir com licença. E aí, ou seja, o que acontece nessa história, né? Exatamente, foi o fato de que quando falaram com os russos onde é que seria o ataque aqui, os americanos vazaram tudo para os russos, dessa vez eles fizeram um ataque sem vazar nada para os americanos, né? E aí os americanos não vazaram para os russos, os ucranianos conseguiram a iniciativa aqui em Kursk, muito bem feita no final das contas, né? E estão tratando aqui como uma quebra de confiança, porque tadinho, nós não sabíamos russos, desculpa aí os ucranianos que fizeram essa maldade de invadir Kursk, nós americanos somos inocentes, a gente não sabia disso, eu não sei o que lá. Chega a ser patética essa matéria aqui do New York Times, né? Não vai ter o efeito que eles esperam, mas não deixa de ser uma discussão interessante aqui sobre os ataques ucranianos e coisa e tal, sobre como é que foi toda a gestão dessa guerra, só com um tom muito crítico à Ucrânia. E esquecem de mostrar que, na verdade, do lado russo a confusão foi muito maior, né? Os russos esperavam resolver essa guerra em poucas semanas, é óbvio que eles esperavam isso. E se ferraram completamente nisso daqui. Estão hoje numa posição muito pior do que estavam lá atrás. Bom, o Next está trazendo a informação de que talvez Kiev tenha que escolher ou a influência americana ou o controle russo. Só que a influência americana que ele diz aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que se a Ucrânia vai escolher entre influência americana e controle russo, vai escolher a influência americana, não tem dúvida. Agora, o acordo de minerais é muito pior do que isso. Caralho, usaram uma coisa de inteligência artificial aqui, feia pra caramba, né? A mão do Trump de coisa aqui. Bom, enfim. O fato é que isso quem está dizendo é o Independent, né? O The Independent. Porque os americanos querem todos os minerais da Ucrânia e coisa e tal. Isso aí não é aceitável, pô. Não, influência americana é uma coisa. Isso eu acho que Kiev não teria problema nenhum com influência americana. Outra coisa diferente é dar tudo da Ucrânia para os Estados Unidos. Aí é outra coisa, né? Bom, e por outro lado a gente tem essa matéria que saiu aqui sobre as dificuldades que Moscou está tendo no início de 2025 com a indústria manufatura. A gente alertou para isso lá atrás. O que está acontecendo? O Putin colocou o Estado russo em forma de máquina de guerra, economia de guerra. Isso é uma coisa muito positiva, você consegue obrigar todas as empresas a produzir coisas para a guerra, não precisa pagar, não precisa livre mercado, não precisa nada, você dá ordem para produzir. Só que isso não dura muito tempo. Como todo comunismo, depois de um tempo as empresas começam a quebrar. E a gente teve notícias de empresas que não estavam recebendo do governo russo, ou empresas que estavam tendo que trabalhar com prejuízo, e no final das contas as empresas quebram. Chega uma hora que elas não conseguem, não é uma questão de você dar ordem para a pessoa fazer, ela simplesmente não consegue mais se levantar, não consegue mais fazer as coisas, né? Não basta a ordem. A economia de guerra funciona bem por um período. Os russos usaram justamente o ano de 2024, esse período todo. No final do ano já começou a aparecer que essa economia de guerra russa está quebrando, está indo para o buraco. Os ucranianos podem fazer isso agora, podem determinar a economia de guerra na Ucrânia, vai pegar os russos desprevenidos nesse momento. Não sei se é isso que eles vão fazer. Mas enfim, o fato é que as fábricas de Moscóvia, Moscóvia é como os ucranianos chamam a Rússia, né? Como estão chamando agora de forma depreciativa, e faz muito sentido, eu devia usar esse termo também, Moscóvia.
está mostrando aqui como é que tem um monte de problemas de produção agora na Moscóvia, né? E, inclusive, os propagandistas russos estão falando aqui como é que o objetivo de desmilitarização da Ucrânia, na verdade, funcionou em reverso, né? Ou seja, os russos queriam desmilitarizar a Ucrânia, no final das contas, a Ucrânia se militarizou com armas ocidentais de forma muito mais forte. Hoje tem um exército muito mais capaz do que a Rússia, no final das contas. Enfim, é isso daí. Deu errado essa coisa. E a propaganda russa em grandes mídias lá nos Estados Unidos não vai resolver o problema. Tenho certeza que esse relato aqui... O New York Times toma um cuidado danado para não criticar diretamente a Ucrânia, porque eles sabem que boa parte da audiência deles, que são os democratas, é favorável à Ucrânia em grande parte. Então, eles tomam o maior cuidado de contar a coisa com uma história. Estamos contando uma história e coisa e tal, mas é claramente crítico o termo deles, aqui é claramente crítico a coluna deles aqui, né? E bom, para terminar, só para lembrar vocês, o Lula falou um monte de merda sobre o Zelensky. Normal aqui, ó. Essa semana eu tenho um telefonema do Zelensky. Eu vou conversar. Eu espero que ele esteja preocupado com a paz, porque até então ele não estava. Ele achava que o Putin tinha que aceitar o acordo do jeito que ele queria. E não é assim. Ninguém é senhor da razão, ninguém pode impor sua verdade. Caralho, idiota, o Zelensky foi invadido, a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Não tem esse negócio de, que tem que aceitar a verdade, coisa tem que aceitar o meio termo. Então se a Rússia invadir o Brasil, invadir a Amazônia, a gente tem que negociar também um meio termo com a Rússia, é isso? Que coisa mais idiota, né? Mas eu vou falar mais sobre esse caso aqui do idiota do Lula, lá no vídeo, lá no Ancapsu. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser ver o vídeo inteiro por lá. Primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado. Que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade. Sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. Eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. Sabe? Ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito. E se eu puder, vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. É assim que eu acho que é o papel da mulher. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado. Que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade, sabe? Não precisa responder. A história vai julgar.
Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá, e eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. Aí ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito, e se eu puder, vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela, para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. É assim que eu acho que é o papel da mulher. El presidente turco Erdogan hizo un anuncio que sorprendió a muchas personas. Según él, Ucrania no solo merece unirse a la OTAN, sino que también necesita recuperar todos los territorios tomados por Rusia. Y cuando digo todos, me refiero incluyendo a Crimea. Lo sé, esto suena como otra declaración política, ¿verdad? Sinceramente, las cosas son algo más complejas. Verás, Turquía no es solo cualquier país. Estamos hablando del segundo ejército más grande de la OTAN, solo superado por los Estados Unidos. Y aún más importante, Turquía controla uno de los puntos más estratégicos del mundo, los estrechos que conectan el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. En otras palabras, si Rusia quiere mover sus buques de guerra o incluso realizar comercio marítimo con el resto del mundo, necesita pasar por territorio turco. ¿Y sabes por qué este movimiento de Turquía es tan importante? Bueno, la respuesta se encuentra en la rivalidad histórica entre turcos y rusos. Durante cientos de años, Turquía y Rusia vivieron en un estado constante de guerra. Las cosas mejoraron un poco cuando Lenin tomó el poder en Rusia en 1917. En ese momento, incluso ayudó a los rebeldes turcos en su lucha por la independencia contra el Imperio Otomano. Pero esta luna de miel fue efímera. Cuando Stalin llegó al poder, comenzó a reclamar territorios turcos, diciendo que pertenecían a Rusia. ¿Ves alguna similitud? Y fue entonces cuando Turquía decidió unirse a la OTAN, alineándose definitivamente con Occidente. Décadas después, cuando cayó la Unión Soviética, las relaciones entre los dos países incluso mejoraron, pero no hasta el punto de decir que eran grandes amigos o incluso aliados. La verdad es que desde ese momento Turquía ve a Rusia como un rival que necesita ser contenido. Y Rusia ve a Turquía como un país que necesita mantenerse satisfecho. Después de todo, sin acceso a los estrechos de Turquía, la flota rusa está prácticamente atrapada en el Mar Negro. Y Turquía no solo está desafiando a Rusia en Ucrania. En Siria, por ejemplo, las fuerzas respaldadas por Turquía acaban de expulsar al régimen de Assad, que contaba con protección rusa. En África, Libia e incluso el Cáucaso, Turquía ha estado trabajando constantemente para limitar la influencia rusa. Pero en esta historia de rivalidad hay una región que merece especial atención. Crimea. Sí, la península que Rusia decidió anexar a su territorio en 2014. Actualmente muchos turcos étnicos viven allí, e históricamente la región siempre ha tenido fuertes lazos con Turquía. El propio Erdogan ha declarado que el dolor de los tártaros de Crimea, que son descendientes de turcos y fueron obligados a abandonar su patria, aún no ha disminuido incluso después de 80 años. Es una herida que permanece abierta y molesta profundamente a los turcos. Pero ahora, mientras Turquía aumenta su apoyo a Ucrania, parece que Estados Unidos está tomando el camino opuesto. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth incluso declaró públicamente que Estados Unidos renunciará a que Ucrania se una a la OTAN y que el país no puede esperar recuperar sus fronteras del 2014. ¿No cree que la membresía de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado? En otras palabras, prácticamente están entregando a Rusia todo lo que quiere antes de que comience cualquier negociación. Esto ocurre en un momento crucial. Actualmente, Turquía se está aproximando más a la Unión Europea. Y si este enfoque tiene éxito, podría cambiar completamente el juego.
Solo imagina, si Turquía se convierte en miembro de la Unión Europea, tendría que seguir todas las políticas del bloque, incluyendo las sanciones contra Rusia. Y aquí está la parte más interesante. Actualmente, Turquía es el tercer mayor importador de petróleo ruso en el mundo. Solo las refinerías turcas generaron alrededor de 750 millones de dólares en impuestos para Rusia, dinero que indirectamente ayuda a financiar la guerra. Como miembro de la Unión Europea, Turquía tendría que cortar este comercio. Pero eso no es todo. Turquía también tendría que hacer la vista gorda a los barcos rusos que pasan por sus estrechos. Para darte una idea del tamaño de este problema, solo en el 2023, alrededor de 39.000 barcos pasaron por el estrecho de Estambul. Como miembro de la Unión Europea, es probable que Turquía se vea presionada para realizar inspecciones más rigurosas en estos barcos, lo que podría retrasar significativamente el comercio ruso y aumentar sus costos. ¿Y sabes qué más? No sé si recuerdas, pero en 2017, Turquía compró el sistema de defensa aérea S-400 de Rusia. En ese momento, esta compra causó una gran crisis con los Estados Unidos y la OTAN. Los estadounidenses expulsaron a Turquía del programa de cazas F-35 e impusieron sanciones al país. Imagina si Turquía realmente se une a la Unión Europea. Ciertamente tendrían que cortar este tipo de cooperación militar con Rusia. Pero esta historia del S-400 tiene algunos giros importantes. ¿Sabes por qué Turquía quería comprar este sistema de defensa aérea ruso en primer lugar? Mira, este sistema nunca fue su primera opción. Originalmente los turcos querían comprar el sistema Patriot estadounidense, pero Estados Unidos se negó a venderlo. Peor aún, retiraron los sistemas Patriot que ya estaban instalados en el sur de Turquía. Con pocas opciones y una verdadera necesidad de mejorar sus defensas, Turquía terminó haciendo un trato con Rusia. El S-400 es uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. Puede detectar, rastrear y evento es interesante para esto. Cuando Turquía adquirió el S-400 en 2019, el panorama geopolítico era muy diferente. As forças norte-coreanas enfrentaram seu primeiro grande teste de combate em décadas, lançando um assalto em larga escala perto de Kruglenk, sob o comando russo implacável. O que se seguiu foi uma demonstração brutal ucraniana da natureza implacável da guerra moderna, deixando consequências devastadoras para os atacantes e levantando sérias questões sobre sua prontidão e táticas. Na última vez, discutimos como soldados norte-coreanos lançaram um assalto em larga escala perto de Kruglenk, com flagrante desrespeito pelas desvantagens táticas. Essa abordagem levou a resultados controversos e perdas devastadoras infligidas por drones e artilharia ucranianos. Como se viu, o resultado foi muito mais catastrófico do que se imaginava, com imagens recentemente divulgadas revelando as consequências sombrias do assalto fracassado. Um vídeo mostra mais de 24 soldados norte-coreanos mortos enfileirados em campo aberto para transporte, pintando um quadro angustiante do caos e da devastação causados pela guerra de precisão moderna. Tropas norte-coreanas, apanhadas em implacáveis bombardeios de artilharia e ataques de drones direcionados, foram deixadas em montes desorganizados enquanto tentavam se reagrupar na orla da floresta. Muitos dos caídos jaziam ao lado de seus camaradas feridos, que não receberam primeiros socorros ou tentativas de evacuação, sendo a falta de tratamento particularmente perturbadora. As imagens mostram que soldados feridos, muitas vezes em estado de choque, foram abandonados onde caíram, tratados por seus camaradas como baixas além da salvação. Alguns foram vistos amontoados em grupos rudimentares, indistinguíveis dos mortos, enquanto os comandantes priorizavam o avanço de suas forças em detrimento do fornecimento de primeiros socorros. Esse brutal desrespeito pelos feridos reflete as táticas desatualizadas dos norte-coreanos
como as dos russos, onde o alto custo humano é um sacrifício calculado. Relatos de soldados ucranianos no terreno confirmam que os norte-coreanos não fornecem primeiros socorros aos seus feridos. Eles descreveram uma cena chocante, onde um drone FPV atingiu um grupo de 3 soldados, com 2 caindo e não se levantando. Apesar de mostrarem sinais de vida, o terceiro olhou para eles, ficou parado e esperou que outros chegassem antes de continuar avançando, com total desrespeito pelos feridos. Outros relatos descreveram como projéteis explodiram a apenas 20 metros de grupos de soldados, com eles continuando a se mover no mesmo ritmo, sem reação. O resultado desastroso do assalto norte-coreano perto de Kruglenk pode ser atribuído a uma combinação de várias razões principais. Primeiramente, devido a restrições de tempo e falta de recursos, as tropas norte-coreanas receberam apenas treinamento rudimentar em guerra moderna. As unidades encarregadas de sua instrução, as brigadas marinhas e VDV russas, estavam elas próprias degradadas por meses de pesadas perdas após inúmeros assaltos mal-sucedidos, com muitos instrutores experientes mortos ou incapacitados de outra forma. Isso resultou em soldados norte-coreanos despreparados sendo enviados para um conflito muito além de sua compreensão tática. Em segundo lugar, agravando ainda mais o desastre, estava o uso deliberado de norte-coreanos como bucha de canhão descartável pelos comandantes russos. Eles foram forçados a assaltos lentos, apenas de infantaria, através de campos abertos, sem apoio significativo de artilharia ou blindados. Instruídos a avançar em linhas através de densos campos minados, tornaram-se alvos fáceis para a vigilância de drones e fogo de artilharia ucranianos. As amargas condições de inverno apenas pioraram seu sofrimento, com o terreno gelado dificultando o movimento e tornando suas posições ainda mais conspícuas. Sem equipamento adequado e sem compreensão operacional básica, eles lutaram para navegar na neve e no gelo sob ataque implacável, como visto em mais vídeos publicados, lembrando as imagens históricas de assaltos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Um operador de drone ucraniano relatou que, em uma ocasião, um grupo norte-coreano ficou exausto de caminhar pelo campo sob fogo e sentou-se para descansar, obviamente ainda sem perceber o que há para temer nesta guerra implacável. No geral, as consequências do assalto marcaram uma primeira perda catastrófica para os norte-coreanos, que podem ter ajudado a estabelecer uma cabeça de ponte, mas expuseram sua incapacidade de se adaptar à guerra contemporânea. Esta operação, destinada a reforçar os esforços russos na região, serviu, em vez disso, como um forte lembrete do custo humano de táticas tão desatualizadas, onde os comandantes priorizam ganhos por atrito em detrimento da sobrevivência de seus soldados. Combinando isso com treinamento insuficiente, um ambiente implacável e defensores ucranianos veteranos garantiu seu fracasso e perdas devastadoras. Londres acaba de firmar su sentencia. Abrieron fuego contra Rusia, o al menos eso es lo que ha confirmado desde el Kremlin. Obviamente, un fuego indirecto, bajo la fachada de Ucrania. La orden fue de los ingleses, asegura María Zakharova. Según fuentes del Kremlin, especialistas británicos introdujeron las coordenadas para el ataque de la estación de medición de gas de Sudka, en la región rusa de Kursk, lo que avivó aún más las llamas del enfrentamiento. Londres, bajo la apariencia de apoyo a Ucrania, se encuentra en el centro de la tormenta, siendo señalada como el principal artífice detrás de los ataques a infraestructuras críticas rusas, y ahora la venganza podría ser terrible. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 29 de marzo hablaremos de Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa.
Más información al final. Londres abrió fuego. Rusia lo ha confirmado y esto podría llevar a la guerra a niveles apocalípticos. En medio del caos de la guerra en Ucrania, donde las tensiones han escalado de manera imparable, el creciente ataque a la estación de medición de gas de Sudka en la provincia rusa de Kursk no ha sido solo un acto de agresión, sino una acusación directa hacia las potencias occidentales, particularmente al Reino Unido. Moscú no ha dudado en señalar a Londres como la mano que orquestó el ataque mediante la intervención de las fuerzas ucranianas. En las declaraciones de la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, se señala que las coordenadas que guiaron el ataque fueron introducidas por especialistas británicos y que detrás de este ataque estaba la orden proveniente directamente de Londres. Esto no es solo un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, sino una escalada provocada por las decisiones estratégicas de las grandes potencias occidentales, particularmente un contexto donde los objetivos del conflicto parecen estar orientados más a desestabilizar a Rusia que a buscar una resolución pacífica. La acusación es clara. Según Zakharova, los ataques fueron llevados a cabo con el apoyo técnico de sistemas de satélites franceses, pero la dirección de los mismos provino del Reino Unido. La orden se dio desde Londres, afirmó rotundamente la vocera rusa, lo que eleva la gravedad de los hechos. Rusia no solo denuncia una violación a la tregua acordada entre Kiev y Moscú, sino que también observa este ataque como una muestra de la falta de voluntad política de Ucrania para alcanzar la paz. En su discurso, Zakharova recalca que a pesar de las promesas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de adherirse a una moratoria sobre ataques contra infraestructuras energéticas, las fuerzas ucranianas no solo han ignorado dicho compromiso, sino que lo han violado repetidamente. Este ataque específicamente destruyó, de facto, una de las estaciones de medición de gas más importantes de la región, lo que agrava la crisis energética en Rusia. Lo que antes parecía ser un conflicto limitado, concentrado en la lucha por el territorio ucraniano, ahora se ha transformado en un enfrentamiento donde las grandes potencias están jugando un papel crucial. El ataque a Sudka no es un incidente aislado. A lo largo de la guerra, Rusia ha denunciado repetidamente la intervención indirecta de países occidentales que no solo apoyan militarmente a Ucrania, sino que facilitan la ejecución de ataques a través de suministros de armas, entrenamiento y apoyo logístico. Ahora la acusación de que Londres ha dado la orden de un ataque directo sobre suelo ruso no solo complica la dinámica del conflicto, sino que pone en peligro la estabilidad global. Este ataque y la acusación contra Londres se dan en un momento crítico, justo después de que ambos países, Rusia y Ucrania, hubieran acordado una tregua parcial para evitar ataques a infraestructuras energéticas, una iniciativa que había sido promovida por el presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, las acciones de Kiev no reflejan un compromiso real hacia la paz, como lo subraya Moscú. El ataque a Sudka es para Rusia la última prueba de que Ucrania, bajo la influencia de los países occidentales, no tiene intención alguna de frenar la escalada de violencia, sino que está comprometida con la intensificación del conflicto. Pero la situación es aún más grave cuando se considera que este ataque es solo una de muchas violaciones de tregua y los compromisos tomados por Ucrania. En horas recientes, las defensas antiaéreas rusas lograron interceptar 19 vehículos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania, los cuales tenían como objetivo una importante infraestructura energética en la región de Saratov. La gravedad de estos ataques, que afectan directamente a las instalaciones de energía crítica de Rusia, no solo tienen un impacto en la economía rusa, sino que también se enciende el temor de que la guerra se amplíe a una situación, a un nivel mucho más destructivo.
Lo que también se ha vuelto cada vez más evidente es que el papel de las grandes potencias en la guerra. Rusia no está solo enfrentándose a Ucrania, sino que está involucrada en un conflicto indirecto con las potencias de la OTAN que han apoyado de manera constante a Kiev. Desde el inicio del conflicto, Rusia ha denunciado la presencia de fuerzas extranjeras y el suministro de armas occidentales a Ucrania. Esto ha generado tensiones crecientes con Moscú, advirtiendo que cualquier intervención directa de la OTAN, ya sea bajo el disfraz de una misión de mantenimiento de la paz o de alguna otra forma, podría desencadenar un enfrentamiento directo con la alianza. Las declaraciones de Zaharova sobre el potencial despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania bajo la forma de una misión de paz son una advertencia directa a Occidente. Según Moscú, esta sería una forma de intervención militar encubierta, bajo el pretexto de mantener la paz, lo que podría agravar aún más el conflicto. La vocera rusa también alertó sobre los peligros de que Londres y París estén tramando planes para enviar tropas a Ucrania, lo que de acuerdo con Rusia pondría en riesgo la paz mundial y podría empujar a Europa hacia una masacre. En sus palabras, los británicos son muy conscientes del peligro geopolítico que están creando, y la idea de una intervención militar internacional en Ucrania parece más bien un intento de expandir el conflicto a una escala mucho mayor. En este contexto, la acusación contra Londres no es solo una respuesta a un ataque puntual, sino parte de una estrategia más amplia de Rusia para señalar a los responsables directos de la violencia que ha asolado a Ucrania. Para Moscú, el Reino Unido ha jugado un papel crucial en el apoyo a la postura belicista de Kiev. Y el ataque a Sudja solo es el último episodio de una serie de intervenciones directas e indirectas que han llevado la guerra a su actual nivel de destructividad. Pero el juego de poderes no solo involucra a Rusia y Ucrania. También está marcado por la lucha por el control geopolítico en Europa, especialmente después del Brexit. El Reino Unido, que salió de la Unión Europea en el 2016, parece haber reforzado su alianza con los Estados Unidos, mientras que trata de manipular las tensiones en Ucrania para sus propios fines geopolíticos. Como subraya Zaharova, Reino Unido parece estar jugando una doble estrategia: debilitar a la Unión Europea a través de su salida del bloque y al mismo tiempo empujar a toda Europa hacia una mayor confrontación con Rusia. En este juego de intereses, los europeos son los que podrían pagar el precio más alto. Este contexto más amplio de intervención extranjera, junto con la acusación directa a Londres por parte de Moscú, hace que el ataque a Sudja sea mucho más que un simple incidente aislado. Es una señal de que el conflicto podría estar entrando en una nueva fase. Una fase en la que las grandes potencias no solo están apoyando a Ucrania, sino que están directamente involucradas en la guerra. El hecho de que Rusia haya confirmado la participación de Londres en el ataque plantea un escenario peligroso, en el que las líneas entre un conflicto local y una guerra global se están difuminando rápidamente. Con las fuerzas de la OTAN al borde de entrar directamente a la contienda y con las acusaciones de Rusia apuntando hacia el corazón de los aliados de Kiev, la posibilidad de una escalada sin precedentes se vuelve más real cada día. La historia ha demostrado una y otra vez que los pequeños conflictos pueden escalar rápidamente cuando las grandes potencias se sienten amenazadas o arrastradas a ellos. Y este podría ser el momento en el que el conflicto en Ucrania se transforme en una crisis apocalíptica de proporciones incalculables. Que o Alexandre de Moraes é um mafioso, um bandido. Porque vocês imaginem como, depois do Alexandre sancionado e arregaçado, como vão reagir os outros ministros do Supremo Tribunal Federal a um projeto de anistia aprovado pelo Congresso, vetado pelo presidente e com veto derrubado pelo Congresso. Como reagiria? Com Alexandre sancionados, outros ameaçados, anistia aprovada, Bolsonaro pronto para concorrer, eu acho
que a gente teria um país muito, mas muito diferente. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Após intimação, defesa confirma que Léo Índio foi para a Argentina. Sobrinho de Bolsonaro é réu por participação em atos antidemocráticos. A defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, confirmou que ele está na Argentina há mais de 20 dias. Réu por participação nos atos de 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas e depredadas em Brasília, Léo Índio é primo dos 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, havia intimado a defesa a prestar esclarecimentos após uma rádio do interior paranaense veicular um vídeo em que Léo Índio aparece dizendo que está no país vizinho por ter medo de ser preso. A advogada do réu enviou ao Supremo um documento das autoridades migratórias, segundo a qual Léo Índio tem permissão para permanecer até 4 de junho na Argentina. Ainda segundo o documento, ele tem permissão para trabalhar, estudar e utilizar os serviços públicos de saúde. Segundo o documento, a permissão para a permanência em território argentino pode ser renovada se o pedido for feito antes de expirar. E não é normal que um juiz do STF use inquérito para pressionar político. Alexandre de Moraes mandou uma investigação sobre Gilberto Kassab voltar da primeira instância para o STF, a pretexto da mudança de entendimento do tribunal sobre o foro privilegiado. Nada mais me surpreende no Brasil, mas eu ainda fico espantado com alguns acontecimentos, quando não verdadeiramente chocado, e esse é um deles. A investigação é sobre uma propina de 16 milhões de reais que Gilberto Kassab teria recebido da JBS em 2016. De acordo com o que foi noticiado pelo jornalista Igor Gadelha, o ministro teria o objetivo de usá-la para pressionar Gilberto Kassab a fim de que o partido dele, o PSD, não apoie o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Como assim um juiz pode lançar mão de um inquérito para fazer pressão política? Pois no Brasil ele pode, sem que ninguém ou quase ninguém veja problema na enormidade. Para fontes do Planalto ouvidas pela coluna, Kassab tem experiência o suficiente na política para não querer comprar briga com o STF, especialmente com Moraes, publicou Igor Gadelha. Normalizado o anormal, porém, não transforma o errado em certo, não transforma o ilegal em legal. Olha que curioso. O Brasil está passando por uma das suas piores crises políticas. O preço dos alimentos, da gasolina, do custo de vida, do aluguel, tudo está explodindo. A criminalidade voltou a ser a principal preocupação da população brasileira. Algo que no governo Bolsonaro ninguém lembrava, porque ela tinha caído vertiginosamente. O Brasil passou a ser uma vergonha internacional, gafes uma atrás da outra, Janja gastando milhões, a desaprovação do governo explodindo. E qual que é a pauta que o governo mais fala e que o STF mais fala? Anistia dos prisioneiros do 8 de janeiro. Por que o governo, por que a esquerda, por que o STF está tão preocupado com a anistia de 200 e poucas pessoas que foram presas injustamente? Porque se eles forem derrotados neste campo de batalha, se abre uma brecha e começa-se uma reação em cadeia, um efeito dominó. Então por isso que eu falo que essa pauta é a nossa prioridade agora, para que as próximas possam ser vitoriosas. E quando chega um momento onde até a Globo admite que eles perderam, que o governo, o STF perdeu, que nós já temos a maioria dos votos, pode ter certeza que eles estão desesperados. Olha esse trecho aqui da Globo News. Eu ouvi hoje de lideranças importantes de partidos que estão com o governo, aliados do governo. Ou seja, partidos de esquerda estão admitindo uma derrota, presta atenção. Se opõem a esse projeto da anistia, que se for a votação hoje, eles sabem que passa. Então, o trabalho é para evitar que vá à votação na Câmara, porque a grande questão está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Mota.
partidos de direita e até de centro já estão se mobilizando para votar, dentro de acordos políticos, votar a favor desse projeto da anistia. Então começou ali com o PL, claro, partido de Jair Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante. Naquele domingo da manifestação, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro chegou a dizer que tinha feito um acordo com Gilberto Kassab para que o PSD votasse também, e uma boa parte do partido na Câmara estaria. E aí o Alexandre de Moraes vai e puxa o inquérito, uma investigação do Kassab, da Lava Jato, para tentar controlar ele. Mas vamos lá. Também engajado, e até mesmo um dos vice-líderes assinaria para apresentar isso ao presidente da Câmara. O republicano estava dizendo: não sabemos se queremos, mas a grande liderança do Republicanos hoje, o governador de São Paulo, já falou que o partido vai apoiar, e sem falar em PP, enfim. Então, o que a situação governista está dizendo é que vai ser um grande embate com o Supremo Tribunal Federal se a Câmara votar esse projeto. Você está entendendo? Vai ser um grande embate com o Supremo Tribunal Federal. Aprovar um projeto por representantes eleitos numa democracia, hoje virou criar uma briga com a Suprema Corte. Está errado isso, mas vamos lá. Mas os governistas dizem que a Câmara aprovando seria muito difícil para Davi Alcolumbre segurar no Senado, com o tamanho também da pressão desses partidos. É claro que o embate com o Supremo ficaria algo muito pessoal, e a gente sabe como muitos políticos têm receio de que coisas a respeito deles, enfim, caminhem no próprio judiciário, nas cortes superiores. Ela admite nesse momento que o STF tenta controlar os representantes eleitos parlamentares usando inquéritos. Mas isso é normal no Brasil. Falar isso não é a primeira vez que a gente escuta, mas se tornou normal. Né? Os deputados, os senadores têm medo, né, do que o STF possa levar adiante inquéritos. Vocês estão entendendo? Inquéritos são abertos para controlar parlamentares. Um exemplo claro, o inquérito das fake news. Mas, de qualquer maneira, Trali, esse é um pêndulo das questões de Brasília, que, dependendo dos acontecimentos, os projetos retornam à pauta com força, aí vem um novo acontecimento, eles caem por terra. Mas, neste momento, os próprios governistas dizem: se for a votação, aprova, e o trabalho hoje é para evitar que vá à votação. Semana que vem, isso vai ser um tema muito quente na reunião de líderes da Câmara dos Deputados. Quando a Globo admite... Você viu que a Globo está falando que os líderes de partidos do governo, de esquerda, né, estão admitindo que nós já temos votos o bastante. E esses votos o bastante, obviamente, grande parte é por causa da articulação que aconteceu, Sóstenes, Bolsonaro falando com Kassab. Mas também não podemos tirar desta equação o fato de que o centro percebeu já que a injustiça, a gritante injustiça que está sendo cometida com essas pessoas, com esses prisioneiros políticos. A forma absurda como todo o processo de investigação, todo o processo de julgamento foi atropelado, como os advogados foram humilhados, condenações absurdas. O centro percebeu, querendo ou não, o centro é sensato e percebeu, isso é um absurdo. Então a maioria dos votos vem pelo Bolsonaro, pelo Sóstenes, pela articulação da oposição, mas porque é uma aberração jurídica que não pode manchar a história do nosso país. Então assim, agora é pautar. E o STF vai fazer de tudo, gente. Ele vai ameaçar, o Moraes vai ligar, o Barroso, vai ser aquela loucura. Mas se eles forem derrotados nesta votação, é um efeito dominó. É a primeira vitória que a gente precisa para conquistar as próximas. Por isso que a gente tem que, Paulista, 6 de abril, às 14 horas, mostrar que o Brasil inteiro, em peso, está pedindo por isso. Sem essa pauta que eu penso que não só contamina o debate da eleição presidencial, como também a própria governabilidade, a própria atuação da Câmara e do Senado, já que o ano legislativo está apenas iniciando. Eu acho que obstrui bastante o debate, porque é uma pauta que, juridicamente falando, o tempo dela ser apreciada, a meu ver, e aqui eu falo como advogado, que sou... Advogado é o cacete. Que fui. O tempo para ela ser apreciada não deveria, juridicamente falando, eu repito, não deveria ser agora.
porque o processo não está finalizado ainda. Não tenho dúvidas que, se aprovada for essa proposta da anistia, e se ela vier a entrar em vigor, porque é um processo, vocês sabem bem, Câmara, depois vai ao Senado, depois vai à Presidência da República, seguramente, ninguém tem dúvida que o presidente Lula vetará, voltará ao Congresso para apreciação do veto. Superando todas essas etapas, eu também não tenho dúvida, pela minha experiência, que vai ser judicializado. E o Supremo provavelmente vai dizer que é inconstitucional por causa do tempo em que ela foi apreciada. Deputado, portanto, a meu ver, é uma pauta eminentemente política e, óbvio, que contamina o ambiente político. Deixa eu voltar ao ponto do Caio. A pauta está... O que vocês têm que entender é o seguinte, o fato, né, o país não está ferrado porque meu avô deu anistia. O país está ferrado porque Marcos Pereira deu aula de direito para alguém. Então, se Marcos Pereira dá aula, é professor de direito em algum lugar, e fala uma asneira dessa, só isso explica a situação. O que vai parar no Supremo Tribunal Federal depois? Como é que alguém fala uma merda dessa ao vivo em rede nacional? Marcos Pereira, você que é o professor, vou te dar uma aula grátis de direito. Olha, tom professoral, faço isso para que o senhor entenda um pouquinho esse tema. Uma pessoa, doutor Marcos, não precisa ter sido condenada para ser anistiada. Vejam o exemplo da lei sancionada pelo meu avô em 1979. Vou ler, professor de direito que não leu a porra da lei. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É concedida a anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, ao que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos... Cadê aqui? Isso está uma bosta. Aos servidores do Poder Legislativo e Judiciário, aos militares e aos dirigentes representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Ou seja, a anistia aqui, doutor Marcos, foi dada a todas as pessoas que entre 2 de setembro de 61 e agosto de 79 cometeram crimes políticos ou conexos eleitorais. Também se aplica o que tiveram seus direitos políticos suspensos e algumas outras categorias. Disso decorre, portanto, que a condenação judicial não é pressuposto à anistia. Basta que uma pessoa tenha incorrido em conduta definido como crime. Então você não precisa ser condenado, digamos, por abolição do Estado de Direito, etc., para que seja anistiado. A anistia é aos atos e não ao processo. Ela tem efeito no processo, mas ela é aos atos. É óbvio que vale para as pessoas do 8 de janeiro. É óbvio que vale para jornalistas, é óbvio que vale para candidatos. E o Supremo, doutor Marcos, já validou isso diversas vezes. Absolutamente diversas vezes. Dito isso, como que está a lei da anistia no Congresso? Bom, o Estadão fez um levantamento que é mais ou menos esse aqui. O Estadão diz que você tem 171 deputados federais favoráveis, 115 contrários, 92 disseram não vão responder e 135 não deram retorno. Eu conversei com alguns deputados importantes nesse processo. E o que eles me dizem é que a anistia tem mais de 300 votos na Câmara. 300. E que, indo para o Senado com esse placar, mais de 300 votos, também será aprovada. Os dois presidentes se comprometeram a pautar. Isso é o que eu ouço. Isso é o que eu ouço.
Mas você também pode se perguntar se o Supremo Tribunal Federal não julgaria isso como inconstitucional. E é uma pergunta válida. Não pelos motivos que o Marcos Pereira listou, mas por um motivo muito simples. Porque o Supremo Tribunal Federal hoje é uma casa política. Só que aí entra o quê? É aí que entra a pressão internacional. É aí que entra a pressão internacional. Porque vocês imaginem como, depois do Alexandre sancionado e arregaçado, como vão reagir os outros ministros do Supremo Tribunal Federal a um projeto de anistia aprovado pelo Congresso, vetado pelo presidente e com veto derrubado pelo Congresso. Como reagiria? Com Alexandre sancionados, outros ameaçados, anistia aprovada, Bolsonaro pronto para concorrer, eu acho que a gente teria um país muito, mas muito diferente. Agora, nós não nos podemos nos enganar. O Alexandre e o Supremo farão de tudo para que isso não seja aprovado. Vejam, por exemplo, essa reportagem. A arma de Moraes para pressionar Kassab quanto à anistia do 8 de janeiro. Relator do inquérito do golpe no STF, o ministro Alexandre de Moraes tem em mãos uma nova arma para pressionar Gilberto Kassab a não apoiar o projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro. Cara, isso aqui tá demais. Não sei o que houve com o meu... O computador tá simplesmente travando. Aí. No dia 19 de março, Moraes ordenou que uma investigação contra Kassab por corrupção passiva, Caixa 2 e lavagem de dinheiro oriunda da Lava Jato retornasse para o STF a fim de ser relatada novamente pelo ministro. O inquérito tinha sido enviado pelo próprio Moraes à Justiça Eleitoral de São Paulo em 2019. Em 2021, a denúncia do Ministério Público contra Kassab foi aceita pela Justiça, o que tornou o presidente do PSD réu no caso. Vejam, em primeiro lugar, né, o Brasil é o país das coincidências. Em 2019, o Alexandre envia o caso do Kassab para a Justiça de São Paulo. Em 2025, justamente quando o partido do Kassab, o PSD, está entrando no barco da anistia, ele manda o processo, volta para a mão dele do Supremo. Vejam, isso está dito pelo Igor Gadelha dentro do Metrópolis como uma arma para que Moraes pressione o Kassab para anistia. Ou seja, o Metrópolis está escancarando, assumindo que o Alexandre de Moraes é um mafioso, um bandido. Não sou eu que estou dizendo, é o Igor Gadelha. É o Igor Gadelha, vejam aqui. Coisa de mafioso, coisa de bandido. O que a reportagem está dizendo é que o Alexandre quer ameaçar o Kassab de prisão, porque o PSD não apoia a anistia. Juiz, bandido, gangster governamental, como diz o Kash Patel, diretor do FBI atual. E a gente vai falar sobre isso logo mais, agora, em seguida, sobre como isso tem acontecido nos Estados Unidos. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Bom, já que o tema em debate é a defesa dos injustiçados, eu faço questão de consignar uma nota de desagravo ao Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, advogado de um dos perseguidos do 8 de janeiro. O Dr. Sebastião ficou conhecido do grande público ao fazer a seguinte constatação na cara dos ministros do STF.
aspas, Vossas Excelências têm que ter a consciência de que são as pessoas mais odiadas nesse país, fecha aspas. Considerando que, segundo a Poder Data, só 12% dos brasileiros aprovam o desempenho do STF, essa crítica sincera deve ter ofendido algumas sensibilidades no tribunal. O tempo passa e hoje o Dr. Sebastião foi detido por determinação do STF após ser impedido de entrar no plenário do tribunal. Esse é um tratamento autoritário, desarrazoado e, acima de tudo, antijurídico. A lei é muito clara e está expressa no Estatuto da OAB, artigo 7º. São direitos do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, especialmente com a finalidade de colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Pois bem, o cerceamento, o embaraço, a restrição ao direito de defesa, como esse praticado contra o Dr. Sebastião, foi um dos pontos centrais da sustentação oral do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dr. Celso Vilardi. O Dr. Vilardi chocou o grande público ao revelar que o procurador, indicado por Lula, praticou dumping processual. Ou seja, ele sobrecarregou a defesa com mais de 45 mil documentos distribuídos em 8 petições, algo que é humanamente impossível de ser lido, interpretado, concatenado em um prazo tão curto para a apresentação de uma defesa. Especialmente considerando que, segundo a apuração do Datafolha, da Folha de São Paulo, na verdade, o julgamento do Bolsonaro tem ritmo 14 vezes mais rápido que o mensalão. Só que além de inundar os advogados com excesso de documentos e arquivos inúteis, a PGR e o STF se recusam a compartilhar documentos e arquivos essenciais para a defesa. Tudo que o Dr. Vilardi pediu é que o STF libere a íntegra dos depoimentos, a íntegra das mídias, que fornecem aí, obviamente, o contexto em que as declarações foram feitas. Hoje esses arquivos estão todos picotados, pessoal. É como disse o advogado, este é o recorte da acusação. A defesa tem direito a fazer seu próprio recorte. Mas isso agora é impossível, porque o conteúdo da denúncia está todo editado. Mas eu fico pensando, será isso que o Dr. Dias Toffoli quis dizer quando afirmou que o STF era o grande editor do Brasil? Bom, outro argumento preliminar da defesa de Jair Bolsonaro diz respeito ao testemunho do senhor Mauro Cid, o delator que chegou a desabafar para pessoas próximas que estava sendo coagido e ameaçado para alterar o seu depoimento na tentativa de incriminar Bolsonaro. Segundo a própria Polícia Federal, Mauro Cid mentiu, se omitiu e se contradisse. Mas aí ele foi preso novamente e se corrigiu quando foi confrontado com um conjunto de indícios. Para quem duvida do que eu estou falando, segue aqui a manchete da Folha de São Paulo. Aspas. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma inversão perversa do Instituto da Delação Premiada. Antes, com base nas palavras do delator, o Estado ia buscar as provas. Agora, com base nas provas do Estado, é o delator que tem que buscar as suas próprias palavras. Pessoal, reparem como é nula essa prova. Não foi a polícia que confirmou a versão do delator, foi o delator que alterou o seu depoimento para confirmar a versão da polícia. E mesmo assim, como destacou o Dr. Vilardi, eles não encontraram nenhuma prova de conduta criminosa por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhuma mensagem nos seus dispositivos eletrônicos ou na sua nuvem, nenhum documento na sua posse, nem mesmo uma única conexão entre Jair Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro. Talvez por isso, o procurador escolhido pelo Lula tenha optado por costurar uma narrativa repleta de suposições e acusações sem prova, ou acusações que contrariam as provas colhidas. E mais uma vez, se você não acredita em mim, então acredite nas manchetes da Folha de São Paulo. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contradizem denúncia contra Bolsonaro. PGR turbina acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. Cid, o delator, e militares contestam em depoimento teor de reunião de oficiais denunciada pela PGR. E, finalmente, Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Portanto, Basília, a resposta para a questão em debate é sim. O objetivo do dia foi alcançado. Os advogados dos perseguidos do 8 de janeiro expuseram
os métodos arbitrários da PGR e do STF para condenar os seus adversários políticos. Que métodos são esses? Mudanças casuístas de jurisprudência, formação de um tribunal de exceção, produção de provas sob coação e ameaça e, como eu disse lá no começo, cerceamento de defesa. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. Sinceramente, fica difícil de entender, mas eu acho que eu saquei qual que é a estratégia do STF e do PGR. Saiu essa matéria. PGR pede para arquivar caso do cartão de vacina do Bolsonaro. Foi por causa dessa investigação que eles prenderam o Cid, que eles pediram busca e apreensão do celular do Mauro Cid e que começou toda aquela palhaçada de busca e apreensão do Bolsonaro por causa dessa investigação, que agora está sendo arquivada por falta de provas. Vamos lá.
Desde que iniciou o julgamento do Bolsonaro, a opinião pública, até de quem não gosta do Bolsonaro, é de que esse julgamento virou uma vingança, uma perseguição política, uma coisa pessoal, com inúmeras nulidades, né? Inúmeras, né? Sem ter acesso, a defesa não tendo acesso completo a todo o conteúdo que foi apreendido, o prazo para poder estipular a defesa foi absurdo, a quantidade, o dumping de evidências que deram para os advogados de defesa, o Moraes, no dia do julgamento, aparecer com uma evidência, com um vídeo, o juiz apresentando um vídeo antes do julgamento, antes da voto. Isso já é uma outra nulidade, né? Esses juízes não poderiam estar julgando o Bolsonaro por questão de serem vítimas, né? Deveria estar sendo no plenário e não na primeira turma. Então, assim, cara, é muita nulidade. Então escancarou o fato de que é uma perseguição. E aí eles estão assim, pô, como é que a gente faz então para passar a mensagem de que não é uma perseguição? Já sei. Vão pegar o inquérito da vacina e vamos arquivar. Aí todo mundo vai falar assim, olha, tá vendo como não é perseguição? Eles arquivaram um inquérito do Bolsonaro. Só que qual que foi a besteira? Foi esse inquérito que iniciou tudo que acarretou no julgamento de agora. Esse foi o inquérito usado, e todo mundo sabe disso, foi usado para fazer o Fishing Expedition, busca e apreensão, celular, computador, prisões, gente, por causa de cartão de vacina falso, suposto cartão de vacina falso. Aí eles pegaram justamente o inquérito que deu início a tudo, arquivaram esse inquérito para dar a mensagem, olha, não é perseguição, tá? A gente está aqui para... realmente, estamos trabalhando de forma técnica e imparcial. É brincadeira, né? Uma coisa que a gente sabe é que ninguém ali é imparcial. Todo mundo ali já... A decisão de condenar o Bolsonaro foi tomada 4 anos atrás. Eles estão 4 anos tentando criar um caminho para fazer isso acontecer. E agora... eles querem fazer isso a todo custo, afinal de contas, o Bolsonaro já está 12 pontos na frente do Lula, ano que vem já são as eleições, o Bolsonaro vence todo mundo, é perigoso o Bolsonaro vencer o Lula no primeiro turno. Sim, as últimas pesquisas mostram, no primeiro turno. Então, assim, esse arquivamento, gente, é só para dar um ar de que o STF não está perseguindo o Bolsonaro. Mas... esse inquérito seria arquivado de qualquer maneira porque ele nunca teve nada, nunca teve substância, nunca teve evidência. Ele foi apenas usado para fazer o Fishing Expedition, que iniciou todo o processo que acarretou no Bolsonaro, está sendo jogado agora. Então, jogada dessa galera, por exemplo, das joias. TCU falou que joias, presentes pessoais de uso pessoal não fazem parte do acervo histórico, né, do acervo presidencial. Então pode ficar com presente. Um inquérito das joias também morreu por terra ali. Todos esses inquéritos que eles criaram contra o Bolsonaro, todos foram só para fazer Fishing Expedition e colocar ele na situação que ele está agora, se defendendo num pelotão de fuzilamento, escolhidos pelo PT e por Lula, que já em diversos momentos declararam ódio ao Bolsonaro. E eles querem que o Brasil aceite isso como se fosse a instituição fazendo o entendimento dos crimes de um indivíduo. E não estas pessoas que a gente sabe quais são, o histórico de cada um, a opinião que cada um tem do Bolsonaro, tomando uma decisão de vingança, justamente para impedir que ele seja candidato no ano que vem. Meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei
quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser. Jesus me fez renascer, nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema, Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser. Jesus me fez renascer. Renascer, novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz o sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa
e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.